Ele nunca foi apenas um cantor. Agenor de Miranda Araújo Neto, conhecido como Cazuza, representou a voz rebelde de uma geração, vendendo milhões de discos, revolucionando o rock brasileiro e vivendo com uma intensidade que poucos ousaram. Porém, numa manhã de julho de 1990, dentro de um quarto silencioso de sua casa na Gávea, Rio de Janeiro, aquele que dominou todos os palcos com sua poesia descarnada, foi encontrado sem vida. A pergunta que o mundo continua fazendo é direta. Como alguém que atingiu tamanha grandeza pode cair tão publicamente e de forma tão anunciada? Agenor de Miranda Araújo Neto nasceu em 4 de abril de 1958, no Rio de Janeiro, Brasil. Sua infância foi construída sobre pilares de privilégio, arte e liberdade. Seu pai, João Araújo, era dono da gravadora Som Livre. Sua mãe, Lucinha Araújo, era professora e culta. Desde cedo, Cazuza teve acesso a discos importados, livros, cinema e uma educação liberal. Aos 15 anos, já fumava, bebia e escrevia poesia. Aos 18, estava mais interessado em boemia do que em faculdade. Sua voz era rouca, arrastada. Ele cantava como quem conta segredos, com ironia afiada e vulnerabilidade crua. Em 1981, foi convidado para ser vocalista do Barão Vermelho, banda de rock que estava começando. A química era instantânea. Cazuza trouxe atitude, letras literárias e carisma magnético. Então chegou 1982. O Barão Vermelho lançou seu primeiro álbum, Down em Mim. Bilhetinho Azul e Pro Dia Nascer Feliz tornaram-se hinos. O Brasil, saindo da ditadura militar, encontrou em Cazuza uma voz que falava de liberdade, desejo e desilusão. Seu timbre era imperfeito, mas sua honestidade era absoluta. Em 1985, lançaram Maior Abandonado, com a icônica Bete Balanço. Cazuza já era um dos maiores rockstars do Brasil. Cada show era evento. Cada entrevista, polêmica. Ele era bissexual assumido numa época conservadora. Bebia uísque no palco, fumava sem parar. Vivia como se cada dia fosse o último. No auge, Cazuza não era apenas um cantor, ele era um acontecimento cultural. Cada música, cada escândalo, cada aparição dele virava manchete. Em 1985, saiu do Barão Vermelho para a carreira solo. Lançou Exagerado em 1985, um álbum confessional e devastador. A faixa título tornou-se seu hino pessoal. Ao longo de 9 anos, entre Barão Vermelho e carreira solo, lançou álbuns clássicos, vendeu milhões e moldou a identidade do rock brasileiro. Suas letras falavam de amor, política, morte e desejo com uma franqueza brutal. Mas o sucesso raramente vem sem sombras. A fama amplifica tudo, especialmente os excessos. Nos anos 80, no auge absoluto de seu poder criativo, Cazuza vivia intensamente. Drogas eram constantes. Cocaína, álcool, cigarros. Ele transava com homens e mulheres. Festas duravam dias. Ele dormia pouco, vivia muito. Em 1985, contraiu HIV. Naquela época, AIDS era sentença de morte. Não havia tratamento eficaz. Não havia esperança real. Por 2 anos, manteve segredo. Mas em 1987, rumores começaram. Ele estava emagrecendo, sua pele estava pálida, manchas roxas apareciam em seu rosto. Amigos viram o brilho desvanecer. Entrevistas, antes repletas de sarcasmo e energia, tornaram-se reflexivas, cansadas e tristes. Seu corpo começou a trair sinais visíveis de AIDS. Sarcoma de Kaposi, infecções oportunistas, perda de peso drástica. Mas Cazuza se recusou a desistir. Em abril de 1989, deu uma entrevista histórica à revista Veja. A capa mostrava seu rosto devastado pela doença, com a manchete Cazuza, uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública. A foto chocou o Brasil. Ele estava irreconhecível, magro, olheiras profundas, pele manchada, mas seus olhos ainda brilhavam. Naquela entrevista disse:
Eu me transformei numa espécie de mártir do sexo, das drogas e do rock and roll. A coragem de se expor publicamente numa época de preconceito brutal contra pessoas com AIDS foi revolucionária. Cazuza tornou-se símbolo de luta e resistência. Aos 31 anos, médicos confirmaram que a doença estava em estágio terminal. Infecções múltiplas, sistema imunológico destruído, órgãos falhando. Ainda assim, Cazuza continuou gravando. Em 1989, lançou Burguesia, seu último álbum de inéditas. As letras eram testamentos. Brasil, ideologia e faz parte do meu show. Cada canção soava como despedida. Junho de 1990. Cazuza estava visivelmente no fim. Seu peso havia caído para menos de 40 quilos. Sua voz estava fraca. Ele mal conseguia caminhar. Passou a viver permanentemente na casa de seus pais na Gávea, cercado por familiares e amigos próximos. Médicos lutaram contra infecções múltiplas, antibióticos, antivirais, morfina para a dor. Mas o sistema imunológico de Cazuza estava completamente destruído. Cada dia era uma batalha perdida. Ele passava horas deitado, ouvindo música, recebendo visitas curtas de amigos. Sua mãe, Lucinha, não saía de seu lado. Testemunhas diziam que ele mantinha humor ácido até o fim. Fazia piadas sobre a própria aparência, reclamava dos médicos, pedia cigarros, mesmo sabendo que não podia fumar. 3 dias antes de sua morte, pediu para ouvir seus próprios discos. Chorou ao ouvir Ideologia. Na manhã de 7 de julho de 1990, a casa na Gávea estava silenciosa. Cazuza respirava com extrema dificuldade, seu corpo consumido pela doença. Às 9h28, rodeado por sua mãe Lucinha, seu pai João e alguns amigos íntimos, ele fechou os olhos pela última vez. Às 9h30, Cazuza foi declarado morto, 32 anos. O escritório médico emitiu o atestado de óbito. Causa primária: complicações decorrentes de AIDS. Causas secundárias: infecções oportunistas múltiplas, incluindo pneumonia, toxoplasmose cerebral e sepse generalizada. Não houve autópsia formal, já que a causa da morte era clara e esperada, mas registros médicos documentaram cada detalhe de seus últimos meses. Seus pulmões mostravam sinais severos de pneumonia por pneumocistis carinii, comum em pacientes com AIDS. Seu cérebro apresentava lesões causadas por toxoplasmose. Seu sistema imunológico estava completamente comprometido, contagem de células CD4 praticamente zero. Seu corpo, antes vibrante, havia sido reduzido a pele sobre ossos. Mas um detalhe surpreendeu os médicos que o trataram. Suas cordas vocais, apesar de tudo, permaneciam funcionais. Mesmo em seus últimos dias, quando mal conseguia sussurrar, sua voz mantinha aquele timbre único. Segundo relatórios, pareciam sobreviventes de uma guerra que destruiu todo o resto. Quando a notícia de sua morte foi divulgada, o Brasil inteiro parou. Rádios tocaram Cazuza o dia inteiro. Programas de TV foram interrompidos. Gerações que cresceram ouvindo Ideologia e Codinome Beija-Flor choraram coletivamente. Mas também houve alívio. Cazuza havia sofrido tanto, por tanto tempo, publicamente. Sua morte era libertação. No dia seguinte, o Rio de Janeiro testemunhou um dos maiores funerais da história da música brasileira. O corpo foi velado no cemitério São João Batista. Mais de 30.000 pessoas passaram pelo caixão. Ele estava vestido de preto, rosto coberto por maquiagem para esconder as marcas da doença, mãos cruzadas sobre o peito. Frejá, seu companheiro de Barão Vermelho, não conseguiu falar. Chorou em silêncio. Gal Costa, Caetano Veloso, Maria Bethânia, todos compareceram. O elogio fúnebre foi feito por sua mãe, Lucinha. Meu filho viveu intensamente. Ele não teve medo de nada, nem da vida, nem da morte.
Do lado de fora, multidões cantavam "Pro dia nascer feliz", segurando cartazes que diziam "Obrigado, Cazuza". Quando o caixão foi levado ao túmulo, o silêncio era absoluto. Apenas choro, apenas perda. Após sua morte, debates irromperam. Por que ele se expôs tanto? Alguém poderia tê-lo salvado? Médicos disseram que, nos anos 90, AIDS ainda era fatal. Não havia coquetéis antivirais eficazes. Cazuza sobreviveu 5 anos após o diagnóstico, mais do que a maioria na época. Membros da família insistiram que ele morreu com dignidade, rodeado de amor. Lucinha dedicou o resto de sua vida a preservar o legado do filho e combater o estigma da AIDS. Ela falou em escolas, hospitais, programas de TV, transformando dor em ativismo. A verdade estava em algum lugar no meio. Cazuza escolheu viver sem medo e morreu da mesma forma. Em entrevistas passadas, ele havia dito: "Eu não me arrependo de nada. Vivi do jeito que quis, e se pudesse, viveria tudo de novo." Anos depois, diários e cartas pessoais revelaram a profundidade de sua solidão. Ele escrevia sobre medo da morte, sobre amor perdido, sobre a crueldade de definhar publicamente, mas também sobre gratidão por ter vivido tão intensamente. A morte de Cazuza mudou o Brasil para sempre. Ele foi um dos primeiros artistas brasileiros a falar abertamente sobre AIDS, quebrando tabus e humanizando uma doença estigmatizada. Sua coragem salvou vidas, educou milhões e forçou conversas que a sociedade evitava. Especialistas médicos, revisando seu caso, enfatizaram que a AIDS nos anos 80 e 90 era implacável. Sem os coquetéis modernos de antirretrovirais, a progressão da doença era rápida e fatal. Cazuza foi um dos últimos de sua geração a morrer antes dos tratamentos eficazes chegarem. Após sua partida, vendas de seus álbuns explodiram. Coletâneas, tributos e regravações se multiplicaram. Em 2004, o filme Cazuza, O Tempo Não Para, contou sua história, emocionando uma nova geração. Em 2019, o musical homônimo estreou nos teatros, mantendo seu legado vivo. Honras póstumas continuaram, estátuas no Rio, nomes de ruas, prêmios em sua homenagem. Ainda assim, nenhum tributo capturou totalmente a contradição que era Cazuza. Um poeta que amava o caos, um rebelde que tinha medo, um ícone adorado por milhões, mas profundamente vulnerável. Sua história tornou-se um espelho para o custo da liberdade total e do preconceito social. Especialistas culturais argumentam que se Cazuza tivesse nascido 20 anos depois, com tratamentos modernos e aceitação social, ele ainda estaria vivo, ainda criando. E ainda assim, dentro dessa reflexão dolorosa, permanece algo profundamente humano. Um homem lutando contra uma doença estigmatizada, colapsando na interseção entre arte e mortalidade. No Rio de Janeiro, onde cresceu e morreu, as pessoas ainda falam dele com reverência. Lembram do garoto rebelde que bebia em Ipanema, escrevia poesia em guardanapos e desafiava convenções. Em aniversários de sua partida, fãs visitam seu túmulo no São João Batista, deixam flores, cigarros e garrafas de uísque. Alguém sempre toca ideologia, e sua voz, mesmo agora, parece viva, do jeito que certos ecos se recusam a desaparecer. A Sociedade Viva Cazuza foi criada por sua mãe Lucinha, investindo em crianças soropositivas e combate à AIDS. Suas músicas continuam sendo estudadas, citadas e cantadas em manifestações políticas. O Brasil o viu definhar, centímetro por centímetro, e mesmo assim ele não baixou a cabeça. Transformou agonia em arte, fez da própria morte um manifesto. E talvez essa seja a maior verdade. Cazuza não foi vítima, foi autor.
Escreveu sua história até a última linha, mesmo quando já não tinha forças para segurar a caneta, e deixou o mundo um pouco mais corajoso por ter existido sem pedir licença. Se a história de Cazuza te emocionou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.